Vamos agora para aquela revisão de conteúdos dessa aula número 37, que vocês viram, funções inorgânicas e sal, parte 2. Vamos lá então na tela? O que nós vimos durante a aula mesmo? Nós vimos sobre o cloreto de sódio, que é conhecido como o sal nosso de cada dia. E esse cloreto de sódio, ele é um sal inorgânico que é formado por íons através de uma ligação iônica que existe entre o sódio e o cloro, né? O sódio é o cátion e o cloro é o ânion, porque o sódio tem um elétron na última camada, ele doa, fica com carga mais 1. O cloro tem 7, quando ganha um elétron, fica com carga menos 2. E a partir do cloreto de sódio, nós temos que são produzidas diversas outras substâncias. Podemos obter o gás cloro, o hidróxido de sódio, o sódio metálico, o carbonato de sódio, hidrogênio e entre outros, né? Sabendo ainda que este sal cloreto de sódio é o popular sal de cozinha, que está presente em misturas de diversos sais que existem na natureza e no mar, beleza? Só para você ilustrar a importância do cloreto de sódio no nosso cotidiano. Quanto aos tipos de água, essas análises, esses referenciais, trata-se da resolução de colegiado do CONAMA, né? Conselho Nacional de Meio Ambiente, 357 de 2005, onde falava dos parâmetros de salinidade. Salinidade é o quê? A facilidade que tem uma substância dissolver em outra, no caso, solvente a água. E para isso definiu-se a água doce, onde a água doce nada mais é do que a água dos rios, lagos e a maioria dos lençóis subterrâneos, desde que apresenta salinidade 0,5 gramas por litro. Isso significa dizer que cada litro d'água for analisar, existir menos que 0,5 gramas de sal, aquela água ela é classificada como água doce. Não é a água que tem açúcar, porque aqui trata-se do parâmetro muito importante que nós chamamos de salinidade. Se a água é salobra, aí nós sabemos que por que ela é salobra? Porque ela possui uma salinidade que vai entre 0,5 gramas por litro e 30 gramas por litro. Isto é, em cada litro de água, quando existir 0,5 gramas de sal ou 30 gramas de sal, aquela água já não é doce, ela é uma água salobra. E a água salgada, o que nós conhecemos? É que essa água apresenta salinidade, olha aí, maior de que 30 gramas por litro. Geralmente, essa água se encontra presente nos mares e oceanos, onde o sal que apresenta maior quantidade na composição é o cloreto de sódio. Vocês viram os íons, né? O cloreto de sódio, o cloro e o sódio presente como os íons nas águas do mar e etc., né? Ainda nós temos aqui a classificação quanto à água ser dura. A água dura não quer dizer que é uma água salgada, mas uma água que apresenta o quê? Concentrações em CaCO3, porque geralmente a dureza consiste em presença de cálcio e magnésio na sua composição. E se for analisada uma água e que ela tiver em cada litro de água menos que 50 miligramas de CaCO3, ela é uma água mole. Se um litro de água tiver acima de 50 miligramas e menor que 150 miligramas de CaCO3, ela é uma água dura moderada. E quando tiver uma dureza acima de 150 e abaixo de 300 miligramas por litro de água, é uma água dura. Ela será uma água muito dura, quer dizer, não serve para beber, não serve para limpeza, para lavagem de roupa e etc.
é quando ela tiver uma salinidade acima de 30, olha aí, 30 miligramas de sal por cada litro de água. Aí você tem uma água que ela é considerada muito dura, tá bom? E a salinidade e a dureza das águas geram problemas para a indústria, geram problemas assim para a irrigação e outras aplicações. Depende de quem? Depende da salinidade, quer dizer, dos sais que aquela água venha a apresentar. Olha aí, foi bom porque você conheceu a aplicabilidade dos sais e você conheceu também sobre o que é uma água doce, o que é uma salgada, o que é uma água salobra, né? Uma água salobra. E, sobretudo, o que é uma água dura, muito dura e etc, ok? Com isso, boa sorte para você e voltarei para comentar cada questão da atividade que você vai resolver. Boa sorte para você e voltaremos já já. E aí, como é que foi a atividade, beleza? Ah, que legal. Convido você para ficar aí de olho no comentário que eu vou fazer sobre cada questão, ok? Dessa atividade. Vamos lá então? Aqui no Tirando Dúvidas, nós temos o seguinte, questão de número 1. No processo de produção do sal refinado, a lavagem do sal marinho provoca a perda do iodo natural, sendo necessário depois acrescentá-lo na forma de iodeto de potássio. Como é que é iodeto de potássio? KI, ok? Outra perda significativa é a de íons magnésio presente no sal marinho na forma de cloreto de magnésio e sulfato de magnésio. Durante esse processo, estão também adicionados alvejantes, como carbonato de sódio. E as fórmulas representativas das substâncias citadas no texto são, respectivamente. Então, você viu lá, ó, várias substâncias foram colocadas aí no processo de produção de sal refinado, entre outros. Vamos lá, então, para você ver. E aí, quais foram as fórmulas mesmo na sequência, né? Olha lá, você viu lá o quê? Iodeto de potássio, você viu os íons de magnésio presentes lá, ó, na forma de sulfato de magnésio, cloreto de magnésio, carbonato de sódio, etc. Então, na sequência, olha aí, seria a letra a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E. Qual alternativa mesmo você escolheu como resposta? Se você, meu caro aluno, escolheu que a alternativa correta seria a letra D, onde teríamos iodeto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio e carbonato de sódio, aí você garantiu 100% do sucesso na resolução dessa questão da atividade de sala, tá certo? Vamos lá então agora no comentário? Vamos lá só, olha aí, resposta alternativa D, porque o iodeto de potássio tem fórmula o quê? KI. O cloreto de magnésio, qual a fórmula? MgCl2. Sulfato de magnésio, MgSO4. E carbonato de sódio, Na2CO3. Parabéns a todos que participaram da resolução e escolheram nessa questão a alternativa letra D. E aí significa dizer que você está devidamente atualizado sobre a função orgânica e inorgânica que nós chamamos de sais. Vocês aprenderam o que era sais e aprenderam também a aplicabilidade, o uso dos sais no cotidiano, os tipos de sais, sobre a salinidade na água que consumimos e etc e tal. Beleza? Convido você agora para a segunda questão. Fica de olho pelo seguinte. Porque nessa questão diz assim: os fertilizantes
como, olha aí, lembrar aqui, ó, potássio, com potássio, que tem potássio, eles são muito utilizados na agricultura. E as formas mais comuns de fertilização é quando se usa o cloreto de potássio, sulfato, o nitrato e fosfato, não é isso? Muito bem, fosfato de potássio. Suas fórmulas moleculares são representadas respectivamente por. Então, olha aí, nós estamos falando o cátion principal, o íon cátion principal desses compostos é quem? O potássio, que é o K. Porém, nos fertilizantes nós temos cloreto de potássio, sulfato de potássio, nitrato de potássio e fosfato de potássio. E na sequência, quer dizer, respectivamente, qual é a alternativa que corresponde? Vamos lá. KCl, K2SO3, KNO3, K3PO4, será a letra A? Olha lá, hein? E eu falei muito bem para vocês quando... O que significa cloreto, né? Quando a gente tem o íon Cl apenas como ânion, né? Sulfato, quando nós temos SO4. Nitrato, quando nós temos NO3. E fosfato, quando nós temos FPO4. Sendo assim, você já sabe qual foi a alternativa correta que foi escolhida, não é isso? Então, é bom, quando você aprende a tabela periódica, você aprende os metais, os ametais, os cátions, os ânions. E o importante é, entre os ânions, aqueles ânions compostos, né? Que tem, por exemplo, fósforo e oxigênio, fosfato, né? Ou fosfito, NO3, nitrato ou nitrito, SO3, sulfito ou sulfato, enfim. Agora, todos aqueles que apresentam só o elemento químico, eles são etos, né? Cloreto, brometo, iodeto e ok. E ClO é quando a gente tem hipoclorito, né? Vamos lá então, qual seria a resposta correta? É que eu faço os comentários para que você possa, na mente, reconduzir ao que aprendeu e chegar na resposta correta. Aí sim, se você escolheu a alternativa C como resposta, sabemos que é você escolher o quê? O cloreto de potássio é KCl. O sulfato de potássio, K2SO4. O nitrato de potássio, o KNO3. E o fosfato é porque tem PO4. Então, K3PO4 é a solução. Lógico, comentando aqui exatamente o porquê da alternativa C. KCl, cloreto de potássio. Então, lê-se os sais da direita para a esquerda, quer dizer, do ânion para o cátion. Cloreto de potássio, sulfato de potássio, nitrato de potássio e fosfato de potássio. Ok? Então, sendo assim, olha lá, convidamos agora você para o Se Liga no Enem. E olha o enunciado dessa questão, hein? Aqui é para enriquecer você a conhecer cada vez mais tudo sobre os sais, principalmente a formação dos compostos e as suas nomenclaturas, respectivamente, associado à aplicabilidade desses sais. E aí, alguns sais inorgânicos são utilizados na medicina, no tratamento de doenças, e são exemplos disso o bicarbonato de sódio. Tá bom? Bicarbonato de sódio, que ele atua como ácido. O carbonato de amônio, que ele geralmente se trabalha na composição dos expectorantes. O permanganato de potássio como antimicótico e o nitrato de potássio como diurético. Daí, o que se pede? É que assinale a alternativa que contém a fórmula química desses sais, respectivamente. Quais os sais mesmo? Olha lá. Então, olha lá,
bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, carbonato de amônio, permanganato de potássio e nitrato de potássio. Tudo isso são sais, né? Lembrando, falou em nitrato, eu me lembro do NO3. Falou em carbonato, eu me lembro do CO3. E falou em bicarbonato, eu me lembro de quê? De HCO3. Eu estou enfatizando aqui sobre os ânions, né? Para que você... Como é que eu vou identificar um sal diferente do outro? Então, os cátions são fáceis. Geralmente são os metais, né? Agora, os ânions é que existe de diversas maneiras, tá? Agora, a alternativa que contém a fórmula química desses sais, aí sim, qual seria a alternativa correta para você encontrar o bicarbonato de sódio, o carbonato de amônio, encontrar o permanganato de potássio e o nitrato de potássio? Fica ligado aí? Olha aí, parabéns para você que escolheu como alternativa correta a letra B. Olha lá, carbonato o quê? Não, bicarbonato, porque eu falei que o HCO3 é bicarbonato de quê? Sódio. Em seguida, carbonato de quê? Amônio. Em seguida, MnO4, permanganato de potássio. E NO3 é o popular nitrato de potássio. Vamos no comentário agora para a gente ver? Olha só. Só garantindo para você o porquê da alternativa B. Primeiro, bicarbonato de sódio. Olha só, bicarbonato. Se você tem sódio, então bicarbonato de sódio é NaHCO3. Se fosse bicarbonato de potássio, como seria? KHCO3. Enfim, o bicarbonato, o HCO3, é o ânion, né? Carbonato de amônio, já sei. O CO3 é o ânion. Então, amônio não é amônia, hein? Amônia é o NH4. Então, carbonato de amônio. Falar em permanganato. Sempre que você tiver o ânion MnO4, nós temos aí o permanganato de quê? De potássio. E o nitrato de potássio, que é o NO3. Agora, meu caro aluno, para você que a gente se preocupa com o seu aprendizado, então deixamos aqui para você, olha lá, olha só o que orientamos para você, é o material complementar. Onde aqui nós temos o quê? Ao realizar o crescimento de cristais, tá bom? Observa-se o quê? Olha, no experimento, crescimento de cristais no ovo. Então, consulta aí esse link e observe dele como esse experimento ele é realizado. Muito importante, tá bom? Porque você pode realizar na sua própria casa, na sua própria escola e assim aumentar cada vez mais os seus conhecimentos em química, né? E ficamos felizes porque nesta aula 37 vocês aprenderão ainda muito mais sobre os sais. Não somente conviver a nomenclatura dos sais, as fórmulas dos sais que apresentam no cotidiano, como também a sua aplicabilidade, o uso, né? Seja na agricultura, seja no tratamento de água, fertilizantes, ok? Como também conservantes. Mas lembrando que quando se falar no alimento, no cotidiano, o sal mais indicado denomina-se cloreto de sódio, cuja fórmula NaCl, que é um composto formado por ligação iônica. Então, esperando ter colaborado com o seu aprendizado, até a próxima aula. Valeu?